Olá! Estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, no mês em que estamos falando das crianças. E hoje o tema é Deus e as mortes prematuras. Por que que Deus permite que crianças morram? Por que que Deus permite que aconteçam, inclusive, os abortos espontâneos? Por que que Deus permite que eu, mãe, eu, pai, tia, tio, avó, avô, sintamos tanta dor com as nossas esperanças sendo desfeitas, com um sentimento de amor desenvolvido sendo interrompido. Somos espíritos antigos, vividos, com muitas histórias e necessidades de provas e expiações para vivenciarmos a aquisição da nova inteligência que estamos prontos e para vivenciarmos as reparações com o próximo e as reparações com a gente mesmo. Porque a gente não só faz mal ao outro, a gente se faz muito mal, a gente se destrói, a gente se perturba. A gente até desiste da gente mesmo. Quando eu faço mal a mim, eu estou fazendo mal a um filho de Deus. Jesus disse para priorizarmos o amor de Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a si mesmo, né? Priorizar no sentido do destaque, né? Quando ele foi questionado, qual dos mandamentos, qual é o mais importante? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. É justamente no processo de autoconhecimento e de desenvolvimento do auto-amor é que eu conheço a complexidade humana e eu começo a desenvolver a sensibilidade com o próximo, a compreensão. E eu começo a desenvolver, inclusive, a habilidade de lidar com o próximo. Viver a minha vida é desenvolver uma história. A história que vai construir a minha personalidade. Conforme eu vou construindo a minha personalidade, eu vou me libertando da ignorância, me libertando de vícios e padrões e vou enfrentando, confrontando os novos desafios da nova inteligência e as minhas sombras, né? Meus padrões mal estabelecidos, meus equívocos. E eu vou, inclusive, reencontrando personalidades que eu preciso reconstruir a relação. Então, quando eu vou reencarnar, no planejamento encarnatório, é feito exatamente um planejamento que considera as experiências físicas que eu preciso ter para ser provocada no novo desenvolvimento, ou para vivenciar uma reparação, ou para reconstruir o meu perispírito. Quando eu, por exemplo, decido tirar a minha vida me jogando de um prédio, ao me jogar de um prédio, eu destruo o corpo físico. Lembra que o que acontece no corpo físico se espelha no perispírito e transmite ao espírito e vice-versa? Então, a partir do momento que eu destruí o corpo físico, eu crio essa desorganização celular no perispírito.
E o perispírito fica com essa forma, com esse registro desconfigurado. Então, quando eu vou reencarnar, eu preciso reconfigurar, reorganizar meu perispírito. E aí eu planejo então uma encarnação em que os órgãos, por vezes, não vão conseguir se desenvolver em perfeição, porque o meu perispírito não está organizado para isso. Nós falamos inclusive disso, né, nos primeiros episódios desse mês, sobre esse processo da encarnação, em que é feito o planejamento encarnatório, o perispírito possui suas configurações e imprime no corpo físico essas configurações. Então, se o perispírito está desorganizado, né, fluidicamente, celularmente, falando das células fluídicas, ele, ao imprimir no corpo físico essa configuração, o corpo físico não consegue desenvolver os órgãos com perfeição. Então, às vezes, realmente acontece do corpo físico não conseguir concluir o processo gestacional. E aí há, por exemplo, as mortes prematuras. Então, sempre que tem o aborto espontâneo, é por causa disso? Não, são vários os motivos. Eu trouxe um exemplo, tá bom? Que a gente desconfigurou o perispírito, mas são diversas as possibilidades. Há inclusive processos obsessivos tão graves, e nós já falamos inclusive de obsessão. Se você não assistiu esse episódio, eu sugiro que volte aos episódios que falam da obsessão. O processo de obsessão pode avançar tanto a ponto de que eu perco a consciência da minha própria individuação. Eu perco a consciência de quem eu sou, eu não reajo mais. Então, eu sou levada a um processo de reencarnação para, no contato com aquele corpo físico, no processo gestacional, o amor da mãe, o amor do pai, o amor da família naquela gravidez faz com que eu receba essas impressões de amor. Os pensamentos da mãe, as ações da mãe, faz com que eu, que estou vinculado a um corpo dentro do corpo dela, receba também, né, esses impulsos, esses estímulos intelectuais, emocionais, e aí eu vou despertando novamente a minha consciência. Mas como a consciência não estava totalmente formada, o perispírito não consegue imprimir o desenvolvimento dos órgãos. Então é isso que faz com que a gente tenha abortos espontâneos, isso que faz com que a gente possa vir com deficiências no nosso corpo físico, é o espelho do estado do perispírito. Então sempre é isso? Não. Não. São muitas as possibilidades. Existem espíritos que nos amam tanto, por exemplo, que eles topam vir para nos ajudar numa experiência que nos é necessária. Então, podem, por exemplo, perguntar a João, que está lá na erraticidade: "João, Jéssica", né, estou usando os mesmos nomes que eu venho usando nos exemplos aqui desse mês, do tema desse mês, né. Jéssica precisa vivenciar uma experiência de um aborto espontâneo. Ela quer muito ser mãe, mas ela precisa vivenciar essa experiência
que vai ser educativa para ela, vai ajudar ela a desenvolver as maturidades que ela precisa desenvolver. Como você a ama muito, João, e a gente quer exatamente que no processo gestacional ela sinta muito amor, ela sinta, eh, muito carinho por esse filho, você topa participar desse processo gestacional dela e interromper isso no meio do caminho? E João tem tanto amor por Jéssica, tanto amor. E sabe do quão isso vai ser importante para o desenvolvimento dela, para o amadurecimento dela, e esse é o objetivo de Jéssica estar encarnada, que João topa. Ele aceita. Quer dizer, João já sabe que não vai encarnar, ou que vai encarnar e nos primeiros dias de vida ele já vai desencarnar. João nem precisa encarnar. Ele só vai vivenciar esse processo para ajudar Jéssica a viver essa experiência. Entende? São tantas as possibilidades. E aí fica, né, a dica, porque assim, é um tema muito complexo, muito profundo, em que para a gente compreender são diversas as literaturas que a gente precisa ter acesso, são diversos mecanismos do processo de reencarnação que a gente precisa compreender para aprofundar, né? Eu estou aqui buscando uma maneira de resumir o entendimento de como isso funciona. Então, eu estou vindo bem superficial, tá bom? Mas se você tiver interesse em aprofundar, em compreender, procura a Comunhão Espírita de Brasília. Nós oferecemos o estudo sistematizado, que é justamente um estudo que toda semana tem uma aula de 1h30, onde nós vamos, a cada semestre, modificando o nível de estudo e aprofundando o estudo do que a doutrina nos ensina, tá certo? De uma maneira sistematizada, porque considera uma lógica de aprendizado. Você aprende isso para entender isso, quando você entende isso, aí você aprende isso, e assim vai, tá? Fica o convite desse aprofundamento. O que a gente precisa compreender, de novo e sempre, é que Deus é justo e bom. Não há nada que aconteça em nossas vidas que não tenha uma proposta educativa, que não tenha um chamado para nos modificarmos, para crescermos, amadurecermos moralmente. Então, o filho que eu tenho agora é o mesmo espírito dos abortos que eu vivenciei anteriormente. O filho que eu estou tendo agora é um espírito que pode vir a desencarnar ainda na infância? Nós não sabemos, ok? E não é isso que importa. O que importa é que todo o processo vem me desenvolver moralmente. Se essa criança veio e desencarnou com 3 anos, com 6 anos, existe uma proposta educativa para quem fica. Por vezes, para a própria criança, que não é uma criança, é um espírito já vivido, apenas estava nos primeiros anos de formação da vida física. Então, às vezes, a gente fica também impactado porque, poxa, é uma criança, né? Por que Deus deixa que uma criança desencarne tão cedo? É um espírito que nasceu em vida física para desenvolver alguma coisa ou para colaborar com a família. E ele precisa ir embora cedo porque ele não tem que continuar essa vida física. Ele veio com um objetivo e esse objetivo se cumpriu. E nós vivenciamos a dor da perda, da saudade, do sonho não alcançado, de um relacionamento não mais duradouro, porque nós precisamos aprender
a desenvolver o amor que não depende, que não se apega, que liberta. Nós precisamos aprender a desenvolver o amor que transcende a vida física. A mãe e o pai que tiveram a morte, o desencarne do seu filho criança, sabe que pode passar o tempo que for, o amor continua pulsando. É a gente aprendendo que o amor não está condicionado a nada. Ele simplesmente é sentido, vivido, independente dos tempos, do espaço, das condições. É isso que nos ensina a amar. É isso que nos amadurece enquanto filhos de Deus. Então, sigamos compreendendo o sentido de vivenciarmos tudo isso, com a fé de que cada um tem a sua proposta educativa. Alguns vivenciam essa experiência, outros não. E tudo é justo, porque cada um tem a própria necessidade da existência física no seu processo de amadurecimento moral. Semana que vem vamos para o último episódio, hein? Desse tema crianças. A gente se encontra lá.